é uma citação de Marcos, capítulo 11, versículo 25, onde Jesus fala: "E, quando estiverdes orando, perdoai." A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível. Nos círculos do tempo, todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor, em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Ricardo, pode abrir seu microfone, Ricardo, fazer a prece. Tá bom. Agradecer muito a vocês todos pela oportunidade de estar aqui com todos, né? E essa prece daqui é uma prece em favor, né, do nosso vínculo com a espiritualidade amiga e das possibilidades de inspiração que a gente pode sempre acessar quando essa conexão acontece de forma verdadeira. Então a gente agradece, Mestre Jesus e amigos espirituais, que tenhamos aqui uma tarde em que possamos visitar essas inspirações, a força do processo criativo que se manifesta em arte na vida e que revela uma porção preciosa de nós. Estejamos sempre conectados com essas forças benditas que sempre nos favorecem na existência. Mestre Jesus, com gratidão, iniciamos a tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Ti. Graças a Deus. Graças Bem, a queridos, esse é o Ricardo Leite. Ele é um amigo recente, mas um amigo muito querido. Ele faz parte, é um dos fundadores da Oficina de Artes Espíritas aqui do Rio de Janeiro. E ele vai falar para nós tudo que o coração dele hoje quiser falar, porque ele vive de arte, ele vive para a arte, e ele é um cristão muito bacana e ativo por causa disso e por isso também. A palavra é tua, Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, pessoal, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para quem está no fuso horário. Boa noite para quem não está. Esse espaço aqui, quando a Marisa chamou aqui, Ricardo, você vai falar um pouco sobre o Entre o Céu e o Inferno. Eu não sei se você... Eu também não sei, não tenho certeza se todos sabem do que se trata o musical Entre o Céu e o Inferno. Foi uma produção feita pela Oficina de Estudos da Arte Espírita, uma produção que começou num espaço chamado Comerge. Para quem não conhece, a Comerge é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. A oficina também é oriunda desse encontro, que é um período do carnaval em que os jovens se reúnem para produzir arte, para fazer estudos dinâmicos. Então, é um momento muito,
muito forte que marca a vida de todos aqueles que passam por lá. Então, a oficina nasce desse encontro de amigos da Comesc que resolvem se aventurar, né? Criando um espaço em que a arte é a linguagem protagonista na construção de conhecimento. É um trabalho que foi crescendo. A gente sempre trabalhou com aulas gratuitas e depois, naturalmente, com o crescimento do trabalho, a gente começou a se lançar na produção também, até chegar a esse musical Entre o Céu e o Inferno, que também começou na Comesc, uma concepção lá, a gente foi adaptando, foi crescendo até se tornar o que foi. Para isso não ficar simplesmente numa fala, eu queria pedir permissão a todos para compartilhar com vocês o material de apresentação que eu fiz e alguns vídeos mostrando um pouco dos bastidores. Olha, o material que eu vou trazer para vocês, tem alguns materiais que são totalmente inéditos, assim, né? A Marisa, se for chamar uma coisa que seja interessante, até para mostrar para vocês como é que é um pouquinho dos bastidores, como é que as coisas foram se desenhando. Eu acho que vale a pena para pensar como é que foi do início para o fim, porque quando a gente pensa em arte no movimento espírita, eu acho que cada vez mais a gente amadurece um olhar sobre a importância do cuidado estético, de estudarmos essa área do conhecimento para que a gente possa realmente traduzir, né, com fidedignidade aquilo que se passa no nosso coração, né? Então, é um serviço que abrange a potencialização em vários âmbitos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá legal? Tudo bem? Eu vou começar com uma apresentação aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Vou colocar ela bonitinho onde ela tem que estar. Não dá nenhum spoiler. Pronto, agora está tudo bem. Vou aqui compartilhar com vocês a apresentação do musical. E aí a gente vai falando um pouco do musical e falar um pouquinho de oficina também. Tá bom? Esse aqui é um layout, né, do nosso musical Entre o Céu e o Inferno, que o musical é a Oficina de Luz da Arte Espírita, daqui é a nossa logo. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais da oficina, vai fazer do jabá, né? Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais da oficina, esse logo daqui está nas redes sociais circulando, tanto no Facebook como no Instagram. Tem muito conteúdo por lá, né? Isso aqui, em especial, foi a produção, a segunda temporada no Maison de France, aqui no Rio de Janeiro. Quem conhece o Maison, infelizmente, fechou as suas portas durante a pandemia. É um lamento, um pesar muito grande, porque temos muitos amigos lá. É um espaço cultural que abrigou de forma valente a arte no cenário carioca e é um patrimônio da classe artística aqui no Rio. Então, foi com muito pesar, mas enquanto tivemos nossos momentos lá no Maison, foram momentos maravilhosos, né? De todos os funcionários, pessoas da administração, enfim. Vamos conversar assim, o ponto mais importante para a gente estar conversando sobre isso é que esse musical ele nasceu da oficina, né? É uma produção da oficina. E essa oficina ela nasceu com a proposta de fortalecer, né? Tem a ação evangelizadora, a arte e a doutrina espírita. São 3 elementos básicos com os quais nós trabalhamos ao longo desses anos. A Oficina de Estudos da Arte Espírita tem, no total, os seus 16, no caso, 17 anos. Então, temos assim, já um pouco de calejo assim, nesse nosso espaço. Recentemente, nós adquirimos uma sede, alugamos uma sede, né? Para que desenvolvêssemos trabalhos de forma mais autoral. Então, hoje na oficina nós temos EJA, temos juventude, temos atividade de reuniões públicas, todas com arte. E aí o processo artístico ele acaba sendo um elemento protagonista em todas as nossas ações e articulações. Reuniões mediúnicas com arte. Isso, enfim, isso é um papo para a gente ter depois. Mas, passando rapidamente por isso, a raiz essa é a missão institucional. E a partir dessa raiz, todas as outras produções que a oficina se dedica acabam sendo o resultado de todos esses elementos que estamos fincados. Então, é fortalecer a ação evangelizadora através da arte à luz da doutrina espírita. Esse é o nosso, é o nosso princípio basilar, né? É da onde nós
partimos para fazer qualquer tipo de articulação ou atividade que a gente se aventure a fazer. Se corrobora com esses objetivos, então a gente se lança. E durante esse processo, nós tivemos muitas produções, né? Eu estou passando aí, primeiramente, muita coisa já rolou, né? Esse quadro aqui de baixo foi nossa primeira produção no Centro Espírita Regeneração, aqui perto do Maracanã, fundado por Zé de Menezes. A gente já apresentou o espetáculo Despertar da Consciência, com base na bibliografia de Divaldo Pereira Franco, da série psicológica de Joana de Ângeles. Esse foi o show de Maurielza Tiscati lá na Casa de Lázaro, a nossa participação na Bienal, os shows com Alan Filho e o teatro musicado na época era assim dito, que era o Entre o Céu e o Inferno, que na verdade começou com o espetáculo O Céu e o Inferno, o teatro musicado, né? Mas todas essas produções, elas são oriundas daqueles princípios que eu disse antes, né? As atividades da oficina, né, que são todas elas de caráter voluntário, né? Os professores, nós temos cursos de violão, teclado, dança, teatro, enfim, espaço de experimentação para crianças. São professores que têm um conhecimento artístico, têm um conhecimento técnico e que faz um processo também, um trabalho de disseminação do saber artístico, né, em diálogo com a doutrina espírita. Então, assim nós fazemos, assim nós acreditamos que é interessante fazer. Os cursos não são pagos, eles são gratuitos, com exceção dos workshops, que são uma linguagem mais técnica, que visam a manutenção da nossa sede, porque nós temos uma demanda também financeira, né? Temos algumas campanhas de arrecadação, como os shows online que nós fazemos juntos no boleto. Enfim, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, é muita coisa. Eu vou fazer uma curadoria para... E também vocês podem perceber que eu falo muito, então eu não tenho aqui a visibilidade de todos. Então, se alguém tiver a curiosidade de falar qualquer coisa, me atravessa e fala, tá bom, pessoal? Eu vou passando aqui os slides. Pode falar. Olha só, nós vamos fazer assim, você vai falar à vontade, quando você se esgotar, a gente abre o microfone para todo mundo falar, tá bom? Cada um na sua vez, tá legal? Cuidado com o que você fala, Marisa, porque eu posso ficar fazendo isso até as 9 da noite. Não. Aqui é páreo duro, todo mundo aqui é faladeiro. Tá bom, ok. Então, eu acho que aqui é interessante, porque a oficina de estudos da arte espírita tem a formação de 2 grandes eixos, né? E eu acho que é interessante para compreender o funcionamento são as aulas, mais as produções. Essas aulas, essa apresentação que a gente fez foi antes de adquirirmos a sede, porque além das aulas, hoje nós temos outras reuniões pertinentes. Temos o estudo sistematizado da doutrina espírita através da arte, temos a reunião pública, temos a juventude, temos reunião mediúnica, enfim, outras frentes foram surgindo juntamente com as aulas, né? E que, somadas às produções, não são independentes, porque elas partem da mesma raiz. E todos os lugares por onde a oficina passou, porque essas fotos são dos vários centros em que nós tivemos abrigo, nós nunca tivemos uma sede própria, estamos experimentando essa experiência, estamos tendo essa oportunidade recentemente, né? Mas o Grupo Espírita Regeneração, o Francisco de Paula, o CERJ, que fica no centro, eu acredito que muitos aqui conheçam o CERJ, e é o lugar onde nós tivemos maior quantidade de tempo lá instalados, que foi a Casa de Lázaro, né? É um lugar assim que nós temos grande carinho. Desculpa. Então, como eu estava falando, são 2 frentes alimentadas pela mesma raiz. E a gente acabou dando um passo mais ousado, que foi um convite que nós recebemos para o 4º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
em que nós resolvemos apresentar um teatro musicado. E depois nós fomos para São Paulo apresentar isso no Fórum da Abrarte, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas do Brasil. E foi algo que teve uma repercussão muito positiva, né? Essas duas apresentações, esse teatro musicado do Entre o Céu e o Inferno foi algo que ganhou um volume, ganhou uma repercussão muito positiva. Então, as pessoas envolvidas dessa produção se olharam e falaram: olha, eu acho que cabe a gente investir, cabe a gente apostar num aprofundamento técnico, estético, que entra, né, possivelmente, em um circuito teatral, por que não? Né? Nós tínhamos pessoas que faziam parte desse circuito, né? São pessoas que trabalham com teatro ou já trabalharam, que faziam parte do nosso rol de pessoas que ali estavam envolvidas nessas frentes estabelecidas. Então, nós começamos, mas para que a gente pudesse se lançar, a gente tinha que responder algumas perguntas para nós mesmos, né? A realização do musical. Perguntas fundamentais para enfrentar esse desafio. A gente pensou: acreditamos no projeto? Ele traduz os valores primordiais que defendemos? Entendemos a extensão desse projeto? Curto, médio, longo prazo? Temos pessoas qualificadas para essa empreitada? Existe mercado para isso? O que faremos com o dinheiro que será captado? Então, todas essas perguntas precisaram ser muito bem trabalhadas internamente para que a gente se lançasse, para que não parecesse algo aventureiro que redundasse em algo que saísse do propósito institucional. Então, se a gente for estar trabalhando com ação evangelizadora, estamos falando dessa possibilidade de fomentar essa ação evangelizadora através da arte, que é um recurso humano, seja em qualquer circunstância, a arte está no indivíduo, é patrimônio nosso por sermos humanos. A gente tem ainda a oportunidade, através da doutrina espírita, né, um espaço de saber que nos faz visitar a nossa essência. A gente tinha, assim, ao mesmo tempo, um carinho muito grande, mas uma responsabilidade de nos lançarmos num tipo de empreitada e a repercussão que isso poderia ter. Não é? Então, a gente precisou tomar todos os cuidados, inclusive tanto espirituais quanto técnicos, para que isso pudesse ser realizado. Então, assim, fizemos, nós tivemos uma incubação, né? Nós começamos com essa empreitada em 2013. 2013? Agora não me lembro, ou 2014, enfim. Eu sei que foram 2 anos assim, do teatro musicado. Foi um ano no CERJ, outro ano na Abrarte, e depois mais um ano só para produzir esse musical. Então, a gente resolveu colocar o bloco na rua. E a gente se estruturou de uma forma, o conselho da oficina tem diretoria artística, tem equipe gestora, tem equipe de produção e toda essa galera envolvida para que isso acontecesse. Pessoal, foram mais de 100 voluntários envolvidos, fora as pessoas de conhecimento técnico que não tínhamos no nosso grupo, que tivemos que contratar. Então, sem essa conjugação de trabalho voluntário com esse serviço técnico que nós também fizemos um investimento financeiro, o que nós tínhamos como trabalho, objetivo, não poderia ser concretizado. Então, a gente teve que... tínhamos as pessoas que tinham conhecimento técnico, estavam ali por coração, de pessoas que a gente teve também que correr atrás para que essa produção fosse viável. E aqui temos finalmente os personagens. Então, vou falar agora um pouquinho da obra em si. Antes de eu começar a obra, eu vou dar uma pausa para quem quiser falar um pouquinho. Esse é o momento que daqui para frente eu vou falar do espetáculo em si. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa, fiquem à vontade. Já levantaram as mãozinhas aí? Olha só, Ricardo, eu vi vocês na apresentação no Congresso Espírita, foi em 2015. Ninguém quer falar?
Tá todo mundo mudo porque não gostou, tá todo mundo mudo porque estão assim encantados com o trabalho dessa garotada que é muito séria e muito, muito talentosa. Estamos curiosos, muito curiosos para ver o que vem pela frente. Ó, tá todo mundo me dizendo aqui no chat que quer ouvir mais. Então, pode tocar. Queremos ouvir mais. Então, beleza. Então, vou continuar aqui na fala. Eu estou sem o chat porque eu estou fazendo a apresentação. Então, Maria, quem quiser ir conferindo aí, dando feedback, fiquem muito à vontade, tá, pessoal? Isso do que a gente viabilizou, pessoal, a gente fez um crowdfunding, a gente fez um financiamento coletivo, a gente buscou a ajuda de todos os lados, a gente não teve patrocinadores de master, a gente conseguiu algumas contribuições valorosas, mas a gente tirou muito dinheiro do bolso para poder fazer com que isso acontecesse de fato, mas que a gente encontrou um retorno muito grande, né? Então, foram momentos assim inesquecíveis. Eu vou compartilhar um pouquinho deles. Antes de falar do desdobramento disso, eu vou falar um pouco da obra em si, né? Que são personagens descritos na obra de Kardec. A gente elegeu 4 que estão presentes na obra O Céu e o Inferno. E que a gente, durante a nossa produção, a gente não vai chamar isso de O Céu e o Inferno, vamos chamar, mas esses personagens, eles às vezes têm essas questões dúbias, uma hora tá bem, tá mal, então eles estão entre esses dois, então entre o céu e o inferno, é isso, eureka! Então acabou se tornando um musical entre o céu e o inferno, e a gente elegeu 4 personagens que pudessem traduzir um pouco naquele espaço, porque quando nós trazemos um espetáculo como esse, ele não é simplesmente um entretenimento, é um espaço em que você alimenta, né, todos aqueles espectadores de possibilidades benditas, ampliando a esperança neles mesmos. A partir do momento que eles conseguem observar os dramas que ali se passam, se identifica com eles e conseguem pensar na restauração de suas trajetórias a partir da mensagem da doutrina espírita. Então, isso talvez se traduza a grande força do musical. Uma vez que a pessoa consegue compreender essa arte como um impulso renovador daquilo que cada um ali é, então você cumpre com um papel, né, bendito que podemos desempenhar em nossas existências. Então nós elegemos esses 4 personagens, são 2 espíritos felizes, um suicida e o espírito sofredor na obra do Kardec. O Céu e o Inferno é uma obra maravilhosa. Todos que puderem ter a oportunidade de fazer um estudo a fundo, assim, particularmente para mim, uma obra muito marcante. A primeira parte é uma parte muito de um conteúdo filosófico, né, profundo, que o Kardec contrapõe a questão da existência de uma vida puramente material com a nossa natureza espiritual diante das circunstâncias da vida, né? Enfim, a primeira etapa, a primeira parte do livro do Céu e Inferno é maravilhosa, e a segunda é dedicada aos casos, né? Então nós pegamos esses 4 casos para poder desenvolver e fizemos uma trama em que esses 4 casos são casos relativos ao Kardec. Nós fizemos vários eixos de personagens que orbitavam com esses personagens principais. Eram personagens fictícios, mas que faziam com que esses 4 tivessem algo em comum. E a trama, ela tinha uma direção para um desfecho único, né? A gente achou que seria algo interessante. E o próprio Kardec, eu não posso esquecer do Allan Kardec, ele faz parte dessa... Então nós temos o Samuel Felipe, né? Então, essa é a descrição do Samuel Felipe. Eu não vou ler não, tá, pessoal, para a gente ganhar tempo. Aí quem quiser dá uma olhada aí, né? Eu acho que são personagens que estão descritos na obra do Kardec. E essas aqui são breves perfis psicológicos, né? Para que quando a gente apresentava esse projeto, que as pessoas entendessem um pouquinho. É um espírito, o Samuel Felipe, que é um espírito muito brando, né? Que
se iniciando na doutrina espírita, e tinha um contraponto com a esposa, que era uma esposa assim, muito enérgica, né? Exigia muito dele. Tinha a Condessa Paula, que tinha uma relação de muita intensidade com a sua filha, né? Tentando levá-la também ao caminho do bem. O Augusto Michel, que era um bom vivant, digamos assim, né? E tinha suas aventuras amorosas, ele sempre, vez ou outra, acabava percorrendo. O Luiz, que tinha também uma relação muito intensa, que a gente colocou um irmão, né? Era uma pessoa que às vezes tinha explosões muito grandes. E o Kardec, que vai ser o grande anfitrião de todos esses personagens e de todos os outros que também estavam com ele nessa trama. Então, essa aí é a nossa design gráfica, a Gisele Pacheco. Ela arrebentou, né? Ela fez um trabalho muito bacana aí de imagens, de trabalho gráfico, disso tudo, né? Esse aqui são alguns registros desse musical, né? Esse aí é o registro da primeira temporada. Nós tivemos ao total 2 temporadas. Isso aqui são os 2 lugares em que a apresentação do Entre o Céu e o Inferno aconteceu, né? A primeira delas foi em 2017, dias 3, 4, 10 e 11 de outubro, Teatro Melhor Falar Bela, foram 4 apresentações apenas, né? E foi uma loucura, porque a gente não esperava, as coisas foram... a gente esgotou todos os ingressos, então foi uma loucura, assim, a gente se viu constrangido no ano seguinte fazer uma temporada no circuito de teatro mesmo. A gente mandou o projeto para o Maison de France, que acolheu, apostou, entramos em circuito e nós ficamos em cartaz de 15 a 8 de julho no Teatro Maison de France. Foram mais de, se eu não me engano, mais de 3.000 pessoas, enfim, total de... Enfim, eu não estou aqui com os números fechados, mas esses foram alguns parceiros que estiveram conosco, né? A FEB, Sérgio, a Abrarte, o Clube de Arte, todos eles apoiaram a nossa empreitada. E esses são alguns pôsteres da divulgação, né? Isso aqui ficaram nos metrôs do Rio de Janeiro, assim. O Maison tinha uma parceria com o Metrô Rio, e aí a gente também conseguiu uma ampla divulgação do nosso musical nesse circuito. Alguns dos nossos... A gente fez sessão solidária, fizemos a padrinho musical para poder buscar esse financiamento, enfim. Nós, é um grupo de Libras, né? A gente fez as audiodescrições, trouxemos o André Trigueiro, o Álvaro Crispino para o nosso debate, para a gente conversar a respeito dos conteúdos que a obra ali trabalhava. Foi um momento muito marcante que a gente entende no movimento espírita, para todos nós que estávamos ali, né? Se repetimos, o espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso e ainda não explorado. E quando o artista trabalha com convicção, como trabalham os artistas cristãos, colherá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Allan Kardec, em Revista Espírita. Esse é a apresentação que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho mais alguns outros materiais, mas aí eu posso fazer isso depois. Vou aqui abrir para pergunta, porque agora tem alguns vídeos para mostrar também e conversar um pouquinho sobre a trama em si. Aí quem quiser falar... Tiane, você controla aí o povo para falar. Tá bom, estou aqui. Pode começar. Alô? Tô esperando o pessoal falar comigo aqui. Então você é a primeira a falar. Eu não sei como é que levanta a mãozinha no computador. Eu sou suspeita, porque eu adoro esses meninos, eu adoro essa oficina de arte. Eu gostaria muito de ter tempo de me dedicar mais ao voluntariado com eles, porque se eu pudesse eu fazia mais, porque, sabe, eles são tão encantadores, eles são tão inspirados, são tão protegidos, que no impulso eu fui lá e bati na porta, deixa eu ajudar, porque eu quero também.
entendeu? Aí bati na porta, me deram o humilde trabalho de camareira, auxiliar de camareira. Gente, como foi bom ficar lá nos bastidores, como foi bom. A gente sentia espiritualidade lá, e às vezes via um bocadinho, escutava um bocadinho. A gente tinha hora que a gente olhava, sinceramente, eu não sabia o que era espírito, o que eram os meninos se vestindo, porque a espiritualidade estava ajudando até na hora de se vestir. Era uma coisa linda. Eu não participei no Teatro Miguel Falabella, mas participei algumas vezes nos bastidores, lá no Maison de France, foi um mês. Então, eu ia lá, não para ajudar, eu ia para ser ajudada, sinceramente, porque eu saía de lá energizada. Era uma coisa muito linda o que acontecia. Eu vi espíritos carregando os cenários junto com eles, para que as coisas não dessem errado. Era lindo. A Darcy do Sérgio, no dia que eu estava lá, que nós ficamos de apoio na hora que tinha uma cena do suicídio, entendeu? Nós ficamos no apoio espiritual. Nós vimos espíritos sendo resgatados de macas durante o espetáculo. Uma coisa linda, seu Dalton, uma coisa linda, Maria Raquel. Uma coisa emocionante, sabe? De sentir o quanto a espiritualidade disse sim para eles. Porque eles são sérios, são responsáveis, são comprometidos, mas principalmente porque eles sonharam e trabalharam muito para realizar o sonho e continuam fazendo isso. Então, eles me encantam profundamente. Eu sou suspeita, porque eu sou fã. Maria, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar com vocês o teaser, que é o convite para a segunda temporada, que o pessoal fez para o musical. Eu queria saber se eu posso, só para ter alguns vídeos aqui que eu aqui separei para a gente ouvir. Ai, caramba, peraí, deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Pronto, está aqui. Eu vou aqui trazer alguns registros do musical Entre o Céu e o Inferno, mas vou começar com um teaser, que é um teaser um convite do nosso... Ai, meu Deus, desculpa, gente. Ricardo, enquanto você está procurando, tem duas pessoas querendo falar com você. Elas podem falar primeiro? Podem, lógico, com toda certeza. Tem o Luciano e o Marco Celeno, com a mãozinha levantada aqui. Ok. Pode falar, pode falar. Boa tarde, Ricardo. Desculpe, mais cedo eu entrei na sala, não te cumprimentei. Muito prazer. É só uma breve fala acerca da atividade artística no Brasil, né? O pensar e fazer arte no país é uma atividade quase quixotesca, né? Nós sabemos bem que, infelizmente, né, o nosso país não tem a cultura da história, né? Não tem a cultura da raiz. Então, não privilegia, né, as nossas produções. Antes de mais nada, parabenizar vocês, né, por essa atividade quase estoica, né, em fazer arte, né, sobretudo no momento em que o mundo todo está em crise, né? Não agora, antes, inclusive, da própria pandemia. Eu só gostaria de que você me confirmasse uma informação. O Maison de France fechou temporariamente por conta da pandemia ou foi um encerramento permanente das atividades? Infelizmente, foi permanente a princípio. A princípio, tem uma questão imbróglio também do consulado francês, enfim, tem questões que vão para além da questão cultural que eu prefiro não comentar. Mas, enfim, a gente hoje, como você mesmo está dizendo, estamos vivendo um momento difícil, mesmo antes da pandemia. Isso repercute na questão cultural, artística. Infelizmente, a princípio, é reversível. É lamentável, né? Mais um ponto de cultura, né, no Rio de Janeiro que encerra as atividades, né, por conta de razões não só econômicas, né, e de saúde, mas sobretudo também essa questão das relações internacionais. É uma pena. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui. Parabéns para vocês e continuem nessa seara, porque cada passo dado na direção do público, né, é um passinho que se dá em direção ao plano espiritual superior. Um trabalho magnífico que vocês desenvolvem. A Josi perguntou, estou até me antecipando aqui a Tati, se o grupo teria trabalhos disponíveis na internet, se as peças seriam gravadas e depois disponibilizadas. Vou chegar lá. Então tá bom. Vou chegar lá.
Perfeito. Obrigado, Ricardo. Eu vou passar para vocês, todas as informações. A gente tem muito material no nosso YouTube, né, de algumas coisas que a gente fez. Eu queria só, eu acho que agora está tudo aqui. Vou mostrar para vocês o nosso comercial, falando um pouquinho do como é que foi tem uma opção aqui que eu sempre coloco que para otimizar o compartilhamento com videoclipe, só que eu acho que eu não consigo. Não, consegue sim. Você compartilha a tela e quando abrir aquela janelinha que vai te mostrar os arquivos, lá embaixo tem 2 ícones, em inglês e português. Clica nos dois embaixo. Mas eu só está habilitado para eu acionar apenas um. Clica só apenas o som. Do som do computador, né? Só o computador, exatamente. Isso, então que pode clicar que eu acho que vai Vou clicar e vou. Vou clicar e vamos com Deus. Deixa eu ver. Cadê? Ver se vai dar certo. Seus olhos das noites sombrias, das nuvens, das desilusões. Extrema qualidade, profissional e maravilhoso, totalmente sensível. Essa é a chamada para a segunda temporada, né? Que a gente lançou esses vídeos nas redes, a gente conseguiu a Rede Bandeirantes, entendeu? Também a gente entrou aqui no circuito, né, da TV para divulgação desse musical, né? Acabou ganhando uma repercussão interessante, e aí isso acabou ganhando uma força, acabou ganhando até por conta de muitas pessoas envolvidas na produção, elas também são conhecidas, têm um conhecimento no circuito artístico carioca. Então, os contatos acabaram também fazendo com que essa produção também ganhasse um certo nível de visibilidade com esse público, né? Então, isso também auxiliou na fomentação da visibilidade do musical. E esse é o teaser, né? E o musical em si está disponível no YouTube. A gente, durante a quarentena, a gente conversou e fez o seguinte: olha, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão carentes de pensar em um futuro bom. Então, vamos espalhar esperança, vamos disponibilizar esse musical no YouTube. E assim a gente pegou, não é uma gravação profissional. Só veio o áudio aqui, né? Não veio o vídeo, né? Você precisava abrir o teu vídeo, deixar minimizado na bandeja. O que eu posso fazer é o seguinte, eu não sei se acontece isso, se eu posso ficar provisoriamente como anfitrião, porque aí eu posso fazer esse compartilhamento de imagens. Mas na imagem, Ricardo, apareceu a tua pasta. Só ficou a pasta. E o som ao fundo, a gente só não viu o vídeo. Aí você abre o teu player do vídeo, já deixa o vídeo na ponta do play, minimizado na tua bandeja. Vê se é isso aqui, ó. Agora foi, beleza. Gente. Extrema qualidade, profissional e maravilhoso, totalmente sensível.
Esse é o encerramento do segundo ato, né? É um momento ápice dos músicos, né? Os cantores, o negócio cresce, né? Então a gente conta a história da trajetória desses 4 espíritos que estão vivendo as suas situações cotidianas e como o processo, né? O porvir, né? Os acontecimentos após, né? Que todos eles, contando um pouco de spoiler, mas é isso, né? São casos deles do céu e inferno, alguns deles vão desencarnar, óbvio, mas como é que cada um se relaciona com a morte? Como é que é essa relação com a nossa finitude encarnatória? Então, quando a gente lançou esse musical na rede, a gente pensou, poxa, as pessoas, nesse momento que a gente vive de desesperança, assim, nesse momento que as pessoas estão fragilizadas na sua confiança em relação ao porvir, em relação à crença nelas mesmas, né? Vamos dar um lugar de esperança, vamos dar um presente digital para todo mundo aí que quiser assistir, poder fluir um pouquinho dessa arte que invoca, né, aquilo que a gente é de verdade. Então, a gente disponibilizou, quem tiver a oportunidade de visitar a página da oficina no YouTube, a gente tem esse material completinho lá, não está gravado de forma DVD, né? Um registro afetivo, mas eu acho que dá para mostrar um pouquinho do que foi vivido naqueles dias por lá. Então, tem mais 2 pessoas, Ricardo, querendo falar com você. Tranquilo. Pode ser agora? Pode à vontade. Quem sou eu? Vai, Maxileno, pode falar, depois a Camila. Então, boa tarde, Ricardo. Eu só queria fazer um pequeno comentário, porque normalmente a gente vê as peças, inclusive as peças espíritas, né? Eu até tenho que fazer um parênteses aqui, porque eu não sou muito de ir a teatro, em Mangaratiba, para vir ao Rio, para ir a teatro é meio complicado e tal, mas algumas a gente viu, e o pessoal se preocupa mais em contar a história, né? Faz uma baseada num livro, baseada em alguma coisa assim, preocupa mais em contar a história. E você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que foi quando você falou que a ideia é que o público se entenda através daquela colocação da peça para se imaginar. Então, eu só vejo isso nos vídeos de humor dos Amigos da Luz e dos espirituosos, né? Mas vocês fizeram isso no teatro, quer dizer, a tua intenção foi essa. Eu achei isso grandioso, porque você vai se ver lá, através do personagem, você vai se reconhecer de alguma forma ali, e, portanto, você vai começar a ter subsídios para você tentar fazer o que o Espiritismo é, na verdade, para a gente fazer a tal da reforma íntima. Então, eu tenho que me conhecer a mim mesmo, né? Conhece a ti mesmo. E eu achei essa ideia que você passou aí, não sei se foi tua pessoalmente, ou se foi do grupo, de quem foi, mas foi sensacional. Parabéns por isso. Era só esse o meu comentário. Obrigado, querido. A gente tem um pensamento que é o seguinte, né? Que, o Marco, que o processo artístico ele não pode ser didático. A arte é arte porque está na gente, tem poética. Então, quando a gente se propõe a um espaço de trabalhar arte, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com emoções. E na medida que a gente fortalece o aspecto poético, a gente acessa de forma mais intensa a emoção. Por isso que tem essa questão dessa possibilidade de reforma íntima. Porque você não está ali contando, querendo doutrinar ninguém, querendo convencer ninguém, não é isso. É trabalhar as emoções através da proposta artística. A minha esposa, ela trabalhou anos com teatro, né? Então, quando ela vai para uma peça, com ela é, aspas, bem chata. Assim, o cara não entrou, né? Então, ela fica observando as questões técnicas que estão ali sendo colocadas, né? Não tem já está contaminada, né? Então, ela já não consegue enxergar como... Quando você conhece o negócio, você começa a olhar outras questões que estão ali envolvidas, né? Apura o teu olhar para outras coisas. Quando a peça é boa, é que ela fala assim, aí me desliga, porque aí a peça me toma. E aí eu consigo começar a enxergar na peça em si e não nas questões técnicas que estão ali envolvidas. Quando a gente se lançou para aquilo, a gente não queria que fosse mais um negócio, assim, assim, porque a gente vai falar um pouco, né? Enfim, um processo um pouco mais quadradão. A gente queria algo que pudesse realmente fazer com que a pessoa mergulhasse na proposta e, ao mesmo tempo, também pudesse rever questões íntimas, porque é um espaço
educativo, mas não didático. Essa talvez seja a grande questão, entende? É isso. Perfeito. Eu adorei essa proposta. Camila. Oi, Ricardo, queria te dar os parabéns. Eu não tive oportunidade, quando eu morei no Rio, de assistir a sua peça, mas agora eu vou acompanhar aqui pela internet, pelo YouTube. E quando eu mudei para Paris, eu conheci um casal que são amigos nossos aqui, e a esposa, ela é espírita. E eles estavam estudando essa obra, Entre o Céu e o Inferno. E eu não conseguia absorver, porque eu acho ela uma obra de muito forte, sabe? De difícil entendimento. Então, eu vou compartilhar, coincidentemente, a Camila, também minha amiga, o seu trabalho com ela, para a gente fazer uma revisão. E assim que a gente voltar para os estudos na casa dela, eu vou falar com ela para a gente aprofundar um pouco mais, que isso vai me ajudar, né? Eu acho que quando a gente assiste uma peça teatral ou alguma coisa que sai fora do literário, né, daquela coisa tão focada, ainda mais com uma linguagem de difícil entendimento como esse livro tem, te abre um pouco mais a mente. Era isso que eu queria falar, te dar parabéns, adorei a palestra e obrigada. Não, maravilha, Camila, maravilha mesmo, porque a gente tem muita gente saiu do musical, assim, quem assistia, com essa mesma fala, poxa, eu vou pesquisar um pouquinho, até um pouco mais a obra, que eu às vezes lia, assim, para identificar um pouco mais das nuances que estão presentes ali com os personagens que foram ali apresentados. Tem uma história que é muito interessante, quando a gente terminou a primeira temporada lá no Miguel Falabella, e aí a gente foi depois para procurar algum teatro. E aí a gente mandou o nosso projeto lá para o Maison, despretensiosamente. A gente mandou para vários lugares. Tipo, vou jogar projeto. E o diretor de lá, o Cedric, uma pessoa queridíssima, maravilhosa, ele olhou cético, ateu, recebeu aquilo, não deu muito crédito, não sei o quê. Foi para Paris passar as férias. Francês, E aí visitou. E aí, pois é, francês? francês, Cedric é francês, foi visitar a família. Aí ele foi para a França e aí ele foi visitar o cemitério. E aí ele visitou, nossa, mas aquele lugar ali é cheio de flores, nossa, quem está ali? Quem é que já visitou já sabe qual é a força que é aquele espaço ali, principalmente na primavera, que é um negócio louco. E aí ele olhou assim, deixa eu ver quem é. Allan Kardec. Que coisa, hein? Aí ele olhou, não sei. E aí ele voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, ele recebe o projeto quando ele volta para o Brasil. Ele acabou de ver o Kardec lá no cemitério e foi visitar. Aí ele tomou um susto, ele linkou umas coisas, ele acreditou na intuição, então vem para cá. Aí acolheu a gente. Aí a gente foi para lá, para puxar justamente para a gente estar falando de uma figura francesa, é que nós conseguimos um espaço de apresentação desse musical no Maison de France, que foi assim, sim. enfim. Né? Mas eles são muito céticos. O marido dessa minha amiga, ele é francês. E ele entrava, às vezes chegava do trabalho dele, a gente estava fazendo o nosso estudo, e ele, tipo assim, imitava fantasma, ficava zoando. Cara, sério? E a gente lá concentrado, estudando, né? Naquela concentração que a gente precisa ter durante o estudo, e ele chegava, batia na janela, quem tá aí? Zoando, sabe? Os franceses são assim, eles não acreditam, né? Então, paciência. Muito bom. Mas foi assim, foi engraçado essas coisas que elas vão conjugando, né? Falando da questão da ligação, né? De estarmos no espaço do consulado francês, porque o Maison de France ele fica dentro do consulado, né? Ficava, pelo menos, né? E aí, depois disso, a gente conseguiu, enfim, foram momentos inesquecíveis que a gente está guardando no coração até hoje. Que bom. Fico feliz. Legal. Zé Luiz, pode falar. Quero falar também, né? Prazer, Ricardo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Interessante. Me lembrando que eu moro em Bangu. Bangu tem um teatro.
Tem 13 casas espíritas aqui e fica sempre lotado quando tem obras aqui. Já fui ver Kardec, ver outras coisas. Impressionante. É uma boa oportunidade para vocês aqui. Venham a Bangu. Bangu tem teatro, finalmente. Mas vamos lá. Nosso país laico, com 60% de católicos e 30% de protestantes. Como é que funcionou a crítica e esse preconceito com vocês? Vocês tiveram problemas com isso? Deu desânimo em alguma hora? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem a filosofia da oficina, quando a gente abre nossos espaços de curso, a gente abre para a comunidade. Então, a gente recebe maçom, recebe evangélico, católico, gente vai fazer curso com a gente, muita gente que é igreja messiânica, tem muita gente assim, que a gente recebe na igreja messiânica lá com a gente. Então, a gente tem um diálogo, assim, a instituição em especial, a gente tem um diálogo de muito respeito e também de muito acolhimento com todos os outros tipos de crença, né? Então, a gente sempre procura, assim, acolher com carinho na fala. Claro que nós temos a nossa identidade espírita, né? Os nossos embasamentos em Kardec, mas isso não nos impede também de refletir e falar de uma forma muito próxima com outras, entender essas diferenças como algo que enriquece, né? Outras perspectivas de se enxergar a realidade, a fé, enfim, muitas coisas assim. Nesse espaço em especial, do Musical Espírita, nós tínhamos pessoas que trabalhavam com imprensa, aquelas pessoas que fazem a relação com os veículos de imprensa. E nós tentamos, em alguns momentos, ganhar um pouco de visibilidade, por exemplo, na RJTV, que falou, uma rede de TV aí no RJTV. E aí a gente não teve oportunidade de poder ter esse tipo de comercial. O RJTV fazia aquelas chamadas de espetáculos que aconteciam e tal, muito por conta de ser um espetáculo de cunho religioso. Então, isso fez com que essa circulação dessa imagem, o pessoal ia achar só propaganda panfletário, né? E isso corroborasse contra o que eles pensassem da arte laica, enfim, um monte de coisa e a gente respeita, né, esse tipo de entendimento. Mas o fato é que toda a nossa produção a gente fez muito com um carinho para que a gente não fosse proselitista e não falássemos que doutrina espírita é o único caminho de compreensão da realidade. Muito pelo contrário. A gente vai fazer uma apresentação de alguns pressupostos doutrinários que nós partimos, mas que aquilo não era algo que fazia com que existisse uma diferença entre quem está aqui e quem está ali. Mas era uma forma de problematizar as questões que estavam sendo vividas pelos personagens. E isso fez com que muitas pessoas, não foram poucas, foram muitas pessoas que não eram espíritas. Tem essa pessoa que tem um dos relatos aí feito pela Isabela Bicalho, que é uma artista de musical, enfim, né, que é conhecida no circuito de musicais aqui no Rio de Janeiro, é amiga a filha dela é amiga da sobrinha da minha esposa, então tem uma relação aí, né? E aí ela foi assistir a convite. Caraca, ela fala que, né, sendo ateia, né, e isso não impediu que porque quando a gente fala de arte, a gente assistiu recentemente uma peça que falava sobre negritude e a questão com o candomblé. A gente assistiu lá no Teatro João Caetano, que agora as pessoas estão um pouquinho mais essa entrada de falar de aspectos religiosos agora está sendo um pouquinho mais está acontecendo de uma forma mais pungente. Então a gente assistiu e foi maravilhoso, porque a questão estética é uma linguagem que você vê que são questões relacionadas ao candomblé, mas a questão estética, artística, é lindo você ver aquilo. E isso é que encanta. O encanto ele vem de uma perspectiva artística que é uma linguagem universal. E quando você acessa esse elemento universal, você pode estar em qualquer polo de religião, em qualquer lugar cultural, em qualquer lugar social, porque você está acessando uma matriz essencialmente humana. Nós, espíritos, entendemos como uma essência espiritual, mas que é algo, um espaço sagrado que a arte
proporcionam você conectar e se conectar com outros a partir daquele acesso. Então, isso foi muito interessante para quem experienciou, né, nesse aspecto. Né? Foi o que a gente encontrou foi um pouco na resistência à divulgação e também no patrocínio, porque a gente não conseguiu nenhum tipo de financiamento da Lei Rouanet, zero, porque tinha uma temática religiosa. Então, a gente teve também, por isso que a gente recorreu à colaboração coletiva, a vaquinha, né? Tipo, tentou ajuda daqui e dali, muita gente ajudou, muita gente trouxe comida para a gente comer durante os espetáculos, muita gente providenciou banner, providenciou, enfim. Ação de redes sociais, foi muita gente apaixonada. Tinha gente, eu vou contar um caso aqui rapidinho. Tinha o nosso... a pessoa que tomava conta do som, né, era um cara chamado Franklin Garrido. O cara é o bambambam, é um dos bambambãs do cenário de musicais no Rio de Janeiro. E Brasil também, tem gente que vem de fora para ter curso com o cara, enfim. O cara estava quietinho no Fabiano, que é um centro espírita, a gente foi um dia do Fabiano falar um pouco da nossa intenção, a gente trouxe um pedaço do musical ali. O cara olhou, ele fez assim, vem cá, eu quero conversar com você, vem aqui rapidinho. Vocês estão querendo fazer musical? Pois é, a gente está. Ele falou assim, olha, eu nunca postei musical espírita porque é maior queimar filme. Todo mundo faz mambembe e eu não gosto mesmo, não. Jogou na cara, assim, jogou plá. Mas, olha, eu vou apostar em vocês. Eu vou investir pela primeira vez. Eu nunca fiz isso, eu vou botar o meu nome nessa parada. E aí o cara, eles conseguiram uma comunicação com a empresa que faz som de musical lá em São Paulo, teatro, enfim, Teatro Bradesco, lá de São Paulo, os lugares todos lá que essa empresa faz. Ele conseguiu um desconto de 80% do som para vir aqui para o Rio de Janeiro. A gente pagou, mesmo assim, a gente pagou uma bagatela de quase R$25 mil para ter esses benditos microfonezinhos para a gente poder fazer o som que a gente queria fazer. Precisava? Era necessário? Depende do tamanho da proposta do que você está acreditando em termos de proposta. Para a nossa proposta era necessário, porque a gente queria uma profundidade estética que fizesse que a experiência evocasse o que havia de mais belo no espectador. Então, a gente investiu para que essa experiência estética valesse a pena. E a gente conseguiu essas conexões, desses movimento de conexão que a gente foi fazendo, a gente também conseguiu ampliar as possibilidades, né, de trabalho que a gente vive. É isso. Perfeito, obrigado. Legal, eu estou aqui de moderação, mas estou só aproveitando aqui todas as informações. Maravilha. Agora é a Marisa. Eu posso fazer um videozinho também para vocês entenderem como é que é esse aspecto técnico? Tem um vídeo nosso em que a gente coloca o que está acontecendo ao mesmo tempo. É o vídeo que é a última cena do segundo ato, onde os espíritos aí estão vivendo um momento de um conflito muito intenso. E eu queria, vou deixar eu fazer o mesmo macete que vocês disseram, para deixar já o play aqui marcado, para que vocês entendam. Esse vídeo daqui retrata um pouco o que acontece em cada estágio. Tem um vídeo, um lado do vídeo mostra o palco, o outro mostra a orquestra, o outro mostra a mesa de som e o outro mostra a coxia do que está sendo vivido naquele momento em cada ambiente. Eu vou aqui trazê-lo e compartilhá-lo rapidamente, e aí depois a gente volta para as perguntas. Pode ser? Tudo bem? Tudo bem. É rapidinho, pessoal. Ok. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Sem certeza, então, vier, busca a luz na oração, revigora o teu cântico de fé
serena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Crê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer. E o que Deus escrever será. Tire os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Que a graça divina te acena a renovação. O melhor sempre se dá. O que Deus escreveu será. O melhor sempre se dá. E o que Deus escreveu será. Tinha uma orquestra lá, o pessoal ali comendo um couro assim. E para a construção desse lugar que eles estavam ali fazendo a orquestra ali, tocando, acompanhando o musical, aquilo ali não existia. A nossa equipe, através do Marcos, o cara que é o marceneiro, construiu um anexo, a gente chama, que a gente carinhosamente chamou de puxadinho. A gente estabeleceu, a gente fez uma obra no teatro, loucura, né? Mas ali só tinha louco, assim, para essa coisa acontecer, todos os maluquinhos se reúnem. Então, um monte de maluquinho, pensando de forma megalomaníaca. Vamos fazer um puxadinho aqui no teatro? Eu digo, o quê? Vamos. Aí olhou para vamos. E o cara fez um puxado, assim, para aquela orquestra ficar ali suspensa, tocar enquanto a coisa ali estava acontecendo. Aí, olhando assim para trás, eu fico pensando, a gente tem um limite entre a coragem e a irresponsabilidade. A gente chegou perto desse limiar aí. Olha só, Ricardo, a lei do puxadinho foi aprovada. O Luciano quer falar, né? Você ia falar primeiro, eu tenho o Luciano. Eu já esqueci o que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro de novo. Pode falar, Luciano. Então vai, Lu. Essa é a Marisa. Eu até perdi o fio da meada. Bom, Ricardo, talvez muitos não saibam, eu sou produtor cultural. E, com certeza, né, toda a equipe da oficina tem um staff, sobretudo no setor de captação de recursos. A gente sabe que a Lei Rouanet, isso é notório, né? Uma das prerrogativas da lei é não subvencionar espetáculos de cunho religioso. Isso é óbvio. E também, naturalmente, vocês não iriam alterar, né, a denominação da oficina para conseguir algum benefício, alguma subvenção de uma outra empresa. Mas existem patrocínios, existem subsídios, por exemplo, do INSS, as empresas também que patrocinam além da Lei Rouanet. Vocês já pensaram na possibilidade, de repente, de tentar patrocínio, recursos, né, subsídios que venham de outras fontes que não sejam especificamente a Rouanet, que vai ter em novembro, né? A proposta é encaminhada para Brasília e depois aprovada. E realmente eles não patrocinam, não aprovam, né, espetáculos de cunho religioso, mas tem outras possibilidades, né, de arrecadação, né, desconto. Até a própria pessoa física, né, ela pode descontar do imposto, né, via Lei Rouanet, aí independe também dessa questão, né, porque não entra só a empresa. Você já pensou nessa possibilidade? Porque a estrutura que foi apresentada, só um viezinho. Eu sou assinante do canal de vocês, eu nem sabia, esqueci.
Eu tinha assistido parte do espetáculo e me toquei. Só eu mesmo. Mas, enfim, faz parte. É porque o artista, amigo, ele é transgressor, ele é visionário, ele fora da caixinha, entendeu? Não pode pensar na caixinha, porque senão a coisa não funciona. O artista é Dom Quixote que mata um moinho por dia, bicho. Então é por aí mesmo, não pode ser diferente. Sobretudo o brasileiro, né? Como nós somos. Então tem que arregaçar as mangas e ver aquilo que ainda não existe. Né? É isso que eu quero falar. Parabéns para vocês aí. Maravilhoso. Pô, Luciano, que bacana essa pergunta, assim, porque isso foi uma demanda muito grande de nós, muito grande. Assim que acabou a segunda temporada, a gente se olhou e falou assim, a gente não pode mais ficar de pires na mão assim. A gente já sabia da questão da lei do Rouanet e, ao mesmo tempo, a gente tinha a convicção de que não vamos alterar uma vírgula do nosso estatuto em função disso. A gente não vai abrir mão dessa nossa identidade. O que a gente vai fazer? Vamos procurar o caminho das pedras. Então, eu, particularmente, eu fiquei um pouquinho... Eu fiz parte da equipe que coordenou ali a produção, e aí eu fui fazer curso na Funarte de produtor musical, né? Então, como é que isso acontece aí? Como é que isso... E aí a gente começou a perceber esse caminho das pedras, né? Da lei do ISS, que você pode também ter essa questão também do imposto de renda da pessoa física ser revertida no financiamento. Então, se a gente tivesse uma divulgação ampla dessa possibilidade com as pessoas, isso poderia acontecer. Então, a gente começou a fazer vários desenhos, porque quando a gente terminou a segunda temporada, a gente acabou com um gasto superior a R$100 mil total. Então, para vocês verem como é que é isso, né? Não foi algo tranquilo, né? Pra gente, tem aqui R$100 mil aqui para bater. Essa é uma loucura. Mas assim, então a gente pensa assim, a gente precisa se preparar para esse investimento, que a gente entende que esse é um processo que é necessário estarmos investindo e reinvestindo o tempo todo, porque são produções que, pelo lugar que a gente acabou alcançando, que existia também um campo fecundo para outras coisas também acontecerem. Então, a gente começou a pesquisar essas possibilidades de montar financeiramente a nossa saúde institucional. Foi graças a esse musical que a gente conseguiu o aluguel dessa sede, né? A darmos o estudo e manter assim. E agora a gente vem fazendo as nossas atividades como um espaço com outras atividades que beneficiam outras pessoas com base nessa arrecadação, mas que não é eterna. Então a gente pensou assim, poxa, a gente vai ter mais produções para que a gente possa também não só dar conta das nossas coisas, mas também que a gente possa promover arte. Porque, imagina, um bando de artistas juntos. O pessoal quer fazer arte. O pessoal quer escrever musical, quer cantar, quer tocar, quer fazer um monte de coisa, né? Quer produzir para a vida. Então, esse chamado que a vida faz, ele acontece o tempo todo de forma intensa. Então, a gente pensou, não, mas a gente tem que ter o pezinho no chão, saber como é que a gente vai fazer esse processo todo. Quando a gente começou a fazer, eu vou contar uma coisa em spoiler daqui, a Marisa está participando também, acho que eu posso contar. A gente já está escrevendo um segundo musical. Quando essa reunião aqui terminar, eu entro imediatamente na reunião do musical que acontece a partir das 18 horas. E a gente, todo sábado, às 18 horas, a gente está ainda num momento muito embrionário, né? Embrionário ainda no início. A Marisa colaborou de uma forma muito marcante nessa concepção, vem contribuindo, né, de uma forma muito bacana nessa segunda empreitada que a gente está pensando em fazer. Mas quando a gente começou a pensar, desenhar as coisas para ter a estrutura, pandemia. Aí a gente começou a... Fala aí, Luciano. Então, tem uma coisa interessante para colocar, contrapontuando aí, alinhando com a tua fala, se vocês conseguirem, né, claro que tudo é muito difícil, mas um mecenas, alguém que subvencione, que compre a ideia de vocês, irmão, a coisa está tranquila. E para fechar a minha fala, só lembrando que isso é Joana e Emmanuel, dizendo que quando entrarmos, daqui a umas 3 décadas, pelo menos, no início, mas as grandes prerrogativas da evolução da humanidade vai se dar através das artes. Então, meu querido, joga uma âncora no futuro, abraça o cabo, que a coisa vai dar certo. Quebra a perna. Quebra a perna. Com certeza. Disso aí, Luciano, assim, a gente tem uma certeza muito grande a respeito do quanto que a arte ela
é o potencializador de transformações. Sempre foi na história da humanidade. A gente vai vendo que os grandes paradigmas de transformação, eles também tiveram os elementos artísticos assim também fazendo esse processo de transformação, seja no Renascimento, o Impressionismo, o Abstracionismo. A gente vai ver esses movimentos de transformação da humanidade em que a arte muitas das vezes suscita, né, esses processos de transformação. A gente está vivendo uma nova era, que a transformação está aí acontecendo, a olhos vistos. Naturalmente, a arte vai fazer parte desse processo de transformação. E nisso a gente tem uma certeza tão grande que faz com que a gente se mova de forma apaixonada nesse sentido. Aí o que a gente pensa que é, como você faz a questão de pensar esse futuro agora, o que a gente pensava, tudo foi adiado. Claro que no estudo do doutrina de espírito, a gente vê que o acaso não existe. Então, existe também uma possibilidade de a gente se preparar melhor, da gente poder observar as coisas com mais tranquilidade, olhar para o nosso processo criativo e ter cuidados a respeito desse processo, porque a gente vai trabalhar agora, soltando spoiler, a gente trabalhou o céu e o inferno, a gente vai trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo dessa vez. Envolve Jesus, envolve a mensagem de Jesus, a Boa Nova, né? Atualizado nos tempos atuais. Né? Então, a gente precisa poder ter uma maturação. Ganharam tempo para maturação, foi isso. É isso, exatamente. Isso daqui a gente tem uma certeza muito grande a respeito disso, sabe, o Marco? Que a gente vai ter também, ganhou um tempo para poder olhar o bolo, ver para ele no solar, para ele, enfim, né? Ter um cozimento bacana de tudo que a gente está tendo em termos de processos criativos. Enfim, tinha muito... Fala, Marisa. A gente está se encaminhando para o final e aproveitando a presença de vocês aqui, de vários membros de várias casas espíritas, lembrar a todos que nós temos um compromisso com Jesus de divulgar essa arte que eleva a criatura. Então, quando estivermos no processo de captar recursos, que as casas espíritas façam um almoço, com a renda, parte da renda voltada para a oficina de arte espírita, que as casas espíritas convidem as pessoas para irem de combo, ver o espetáculo e ajudar a oficina de arte espírita. A arte espírita precisa ser divulgada. E ela necessita de cada um de nós aqui. Camila, divulgue em Paris e arruma mecenas para esses meninos de lá. Tá bom? E vamos... Marisa, agora a Tatiane. Antes de você encerrar, deixa só eu fazer um comentário aqui para o Ricardo. Enquanto eu estou assistindo toda a sua exposição, eu estou aqui me mexendo, estou olhando para a Josi para ver se ela também está com o mesmo pensamento que eu. Falei, vou falar, não vou falar, vou falar. Eu e ela, nós somos, além de estudante do EGID, nós somos evangelizadoras. E as nossas crianças adoram teatro. E aí, a gente estava fazendo um trabalho para o EGID, que era aprender a dirigir uma reunião, e deram um tema para a gente, e a gente inventou de fazer esse trabalho com as crianças fazendo uma dramatização, achando que era uma coisa bem fácil. É super fácil. Você vai montar o roteiro, vai filmar com o celular, vai apresentar, vai ser fácil. Ricardo, foi a melhor experiência da nossa vida. Foi uma semana para conseguir fazer e não conseguia, daí nós resolvemos deixar na última hora e gravava e não dava certo, não sei o quê. Agora, vendo todo o seu trabalho, a gente está entendendo como é que é o... Né, Josi? E só deu mais inspiração para a gente treinar mais com essas crianças. Obrigada. Cara, e a gente tem assim, um trabalho lá na oficina que é o espaço de experimentação infantil, em que as crianças, elas vivem assim, arte em vários níveis de linguagem, de possibilidade, porque quando a gente familiariza as pessoas a visitarem arte, a gente também viabiliza uma visita a quem elas são de fato e poderem se expressar na vida de uma forma mais autêntica. Então, tem uma questão assim, da infância com a arte, porque a arte tem uma questão que a gente acaba racionalizando muitas coisas, tudo acaba sendo muito aqui na cabeça, mas tem um aspecto do sentimento que a gente precisa também estar transformando para que seja uma transformação vibracional. A gente só muda vibracionalmente quando a gente acessa o sentimento. E por isso que esse trabalho com crianças, elas se tornam muito mais dispostas e espontâneas. Estou muito disposta a viver a questão artística, porque a gente não tem nada, nenhuma prisão racional. Entrega que elas
acabam fluindo e também potencializando tudo que elas acabam experimentando, né? Então, parabéns aí pelo trabalho com as crianças e torcida para que isso se floresça cada vez mais. Obrigada. E aí a gente está indo para o final, só a Sônia que levantou a mãozinha, eu vou deixar ela falar, tem que ser breve, tá, Sônia? Que a gente já vai para a prece. Olha só, eu vou dar uma ideia aqui para dar uma modificada nesse final. A Sônia vai fazer o comentário dela breve, e como hoje a gente falou muito de Maison de France, de Kardec, do Cédric, do Teatro Maison de France, então eu ia pedir para a Sônia dar um presente para o Ricardo e cantar uma canção para ele. Ele vai ver o talento dela. Você pode cantar uma canção? Responsabilidade. Meu Deus, deixa eu falar rapidinho. Eu não conseguia assistir tudo hoje, eu estava doida para assistir, mas não consegui porque eu estava na evangelização, aprendendo com a Sônia Dias. E aí eu terminei de fazer uma brincadeirinha com as crianças, e um deles foi esse aqui, ó. É o sapinho que eu faço, fantoches. Uá! E eu conto histórias através disso aqui. E é muito legal essa criatividade das crianças. Ficou bom, eu faço em casa também, né? Vários capítulos, várias histórias, e falo sobre Jesus. E as crianças se amarram, e é muito legal isso. Essa criatividade, sabe? Eu faço isso lá em casa, aqui em casa, e é super legal. Então, tem a família do sapinho, convido todo mundo, aí faço um tema, e aí eu desenvolvo o tema. Foi muito legal. Fala uma palavra, criatividade. Aí envolvam as crianças nisso tudo, e existe um feedback incrível das crianças. Eles são muito criativos. Eu só faço assim, ó, aguçar. E as crianças deslancham. Depois do teatrinho, quando eu apresento teatrinho de fantoches, tudo quando termino, eu divido em subgrupos, e cada um inventa a sua história, sabe? É muito legal. Eu fico super incentivada, super emocionada com o resultado. É só para dizer isso, que eu amo. Tem vários personagens aqui. Tem a Maricota, sabe? Tem vários personagens aqui. Ó, Ricardo, você pode chamar ela para dar um cursinho lá na oficina, tá? Olha aqui. Eu que faço esses fantoches. Eu faço um montão, tem um montão. É só isso, eu não quero alongar, não. Olha só, a Sônia canta uma canção e o seu Dalton pode fazer a nossa prece? Então, vamos lá, Sônia. A canção é um presente para o Ricardo e para todos esses franceses que foram citados aqui hoje e para o nosso Teatro Maison de France. Quem sabe não existe impossibilidades, existem muitas possibilidades que essas preces potencializem as potencialidades, as possibilidades de uma abertura e que tudo ocorra, porque o melhor sempre se dá. Vai lá, eu estou tão emocionada e tão ainda mexida com as crianças que eu não sei se eu vou conseguir cantar não. Vamos ver, né? Vamos lá. Que resta-t-il? Que resta-t-il de nos amours? Que resta-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que resta-t-il de billets doux, de mois d'avril, de rendez-vous, un souvenir que me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que resta-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Non, c'est fini. D'accord? Bisous. Au revoir. Au revoir. Très bien, Sonia, très bien. Je vais chanter quelques jours comme toi. Non, je ne chante pas très bien. Então vamos lá, vamos preparar-nos agora. Estamos tão preparados para receber essa prece. Seu Dalton, pode fazer. Vou ligar seu microfone, Dalton.
Tá me ouvindo, gente? Me ouvindo, não? Sim, alto e claro. Agora vai. Tá bom. Tá. Parabenizar o Ricardo. Eu acho que quem faz arte, né, num país tão complicado como o nosso, né, onde a ignorância predomina com relevância, não deve ser nada fácil. Não deve ser nada fácil fazer uma arte dessa, tão nobre como ele faz. Mas veio na nossa tela mental aqui alguns homens. Eu não sou muito de conhecer pessoal do teatro, né? Porque não é muito meu caminho aí pela vida. Mas veio o Procópio Ferreira, veio o Jim Bisco, veio várias pessoas aí que já compreenderam a natureza da existência deles quando encarnado e agora como desencarnados, né? Que eles, né, estão batendo palma para Ricardo. Eu fico feliz com isso. Pedir a Deus, nosso Pai Celestial, que abençoe a todos nós, a essa equipe, esse grupo que tem propiciado momentos, né, não só ligados à parte doutrinária nossa, mas a arte, né, presente o tempo todo, a música, o teatro, enfim, junto desse grupo. Pedir a Jesus que estenda as suas mãos sobre todos nós, mas hoje em especial a esse irmão, com esse trabalho tão bonito, ligado à música, ligado às encenações, à criatividade, né, que Jesus possa abençoá-lo muito, propiciando a ele saúde, inspiração, gente talentosa, gente brava, gente que não recua diante de tanta dificuldade para levar a arte a todos os cantos desse nosso Brasil, com tanta dificuldade. Deus possa abençoá-lo muito, Ricardo, dando a você muita saúde, tranquilidade, esperança, prospecção, para que você possa realmente ir fundo nesse teu desejo de realizar nesse nosso país um trabalho tão edificante. Que as bênçãos do Senhor estejam em todos nós e a paz no nosso coração. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Ricardo, muito obrigada